Olá pessoal, aqui é a Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre corticoides. Também conhecidos como glicocorticoides e corticosteroides, são fármacos análogos ao cortisol ou cortisona, hormônio produzido pelas nossas glândulas suprarrenais. O aumento de cortisol está relacionado ao preparo do organismo a algum estresse ou trauma. Para isso, ele induz o aumento da disponibilidade de glicose no sangue, eleva a pressão sanguínea, aumenta a contração cardíaca, entre outras coisas. Os medicamentos são versões sintéticas análogas do cortisol natural, como a hidrocortisona ou Belizon, betametasona ou Betnovate, prednisolona ou Predicin, prednisona ou Meticortem, dexametasona ou Decadron, mometasona ou Nasonex, budesonida ou Budecort, fluticasona ou Avamis, beclometasona ou Clenil. Como eles funcionam? O mecanismo de ação deles é bem complexo, mas de uma forma simplificada, eles penetram no citoplasma celular e se ligam em receptores próprios que irão liberar proteínas que entrarão no núcleo da célula e estas irão alterar a transcrição do DNA, podendo estimular ou reprimir a síntese proteica. Como ação anti-inflamatória, há um aumento da lipocortina que inibe a fosfolipase A2, não desencadeando toda a cadeia do ácido araquidônico. Como eles são capazes de modular os processos inflamatórios e imunológicos do organismo, muitas doenças podem ser tratadas com a sua utilização, como as de origem alérgica, as de origem inflamatória e as de origem autoimune. Lembrando que todas essas doenças devem ser tratadas com acompanhamento médico e farmacêutico. Nunca deve-se fazer o uso da automedicação. Os efeitos colaterais são muitos. Dentro dos mais graves estão a síndrome de Cushing, osteoporose, catarata, trombose, úlceras, hipertensão arterial, hiperglicemia e psicopatias. Por isso, nunca faça o uso desses medicamentos sem um acompanhamento médico. Você sabe qual a diferença farmacológica e terapêutica entre a prednisona e a prednisolona? Ambos apresentam o mesmo mecanismo de ação e têm efeito anti-inflamatório equivalente. No entanto, a prednisona é um profármaco, ou seja, está inativo e precisa sofrer biotransformação hepática para se produzir prednisolona, sua forma terapeuticamente ativa. Então, embora os dois tenham as mesmas indicações e posologias, não são intercambiáveis, pois indivíduos com disfunção hepática, por exemplo, não conseguiriam uma biotransformação adequada. Por isso, somente o médico pode avaliar qual fármaco será melhor para o paciente. Por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima videoaula.